pessoal, tudo bem? Mais uma vez, canal X Química, professora Lígia. Hoje vamos falar sobre solubilidade, que é um tema que costuma ser bem cobrado em vestibulares, mas a nossa ideia aqui é que você entenda os princípios básicos. E um dos princípios básicos é entender o que é uma solução, a diferença entre uma solução e uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Na verdade, as soluções, elas são misturas homogêneas. E o que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela em que eu não distingo as fases. E uma mistura heterogênea, logicamente, vai ser aquela que eu distingo as fases. Ou seja, eu vejo o que está acontecendo. Como, por exemplo, aqui. Aqui vocês têm uma substância vermelha aqui no fundo, tem uma substância mais clara aqui, tem uma outra aqui e aqui uma coisa vermelha. Como eu vejo várias fases, essa visão que eu tenho, isso significa uma mistura heterogênea, certo? Uma mistura heterogênea. E agora, e uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é aquela onde que eu consigo dissolver completamente, tá? Então eu vou pegar aqui para vocês uma taça, vou colocar 100 ml de água, aqui ó, 100 ml de água, e vou adicionar 6 gramas de sal e vou misturar. Vejam que conforme eu estou misturando, eu estou fazendo o quê? A dissolução. E o que é a dissolução? A dissolução é eu agito as moléculas de água e permito que o sal se ionize e entre dentro das moléculas de água. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que está turva a solução. Aos poucos, ela vai ficar transparente, indicando que essa quantidade que eu coloquei, que foram 3 gramas de sal para 100 ml de água, foi uma quantidade suficiente para o que a gente chama tornar essa solução uma solução saturada. O que significa saturada? Significa que ela não vai aguentar ser colocado mais nenhuma quantidade de sal aqui dentro. Vamos imaginar que eu coloque mais 3 gramas de sal. Olha aqui, vou colocar mais 3 gramas de sal. O que vai acontecer? Na hora que eu colocar esses 3 gramas de sal e misturar, ó, misturei, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que tudo o que conseguir dissolver, vai dissolver, que é a quantidade máxima. E o que não conseguir dissolver, vai para o fundo, formando o que a gente chama de corpo de chão. Vocês estão vendo a dificuldade já da solução ficar cristalina? Olha já a dificuldade. E se vocês observarem aqui, ó, no fundo, vocês vão ver que já tem sal aqui no fundo. Olha aqui. Esse sal foi o sal que não foi dissolvido. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que em 100 ml de água, a essa temperatura, que é a temperatura ambiente, o máximo que eu consigo dissolver são 3 gramas, são 6 gramas de açúcar. Se eu dissolver 3 gramas, eu tenho uma solução insaturada, ou seja, não chegou ainda na saturação. Se eu dissolver 6 gramas, saturei a solução. E se eu colocar 3 colheres, que corresponde a 9 gramas, formou aqui, ó, o corpo de fundo, que vocês estão vendo, que é a quantidade de sal que não foi dissolvida. Agora, isso é alterado quando eu estou trabalhando com temperatura diferenciada? Sim, é alterado sim. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou pegar outra taça, vou colocar, olha aqui, ó, 1, 2 e 3. Então,
tem as mesmas 9 gramas de sal. Só que aqui eu vou usar água quente. Espera só um pouquinho, que a água tá quente. Falei pra vocês que a água quente é quente mesmo, de verdade. Verdade verdadeira que a água tá quente. Aqui, gente, ó. Água quente. Eu tenho 100 ml de água quente. Então, aqui, ó, vou colocar os 100 ml de água quente. Ó o que vai acontecer. Na hora que eu coloco a água quente, o que vocês estão vendo que aconteceu? Dissolveu tudo. Por que dissolveu tudo? Porque a água quente, ela aumenta a solubilidade do NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o componente do sal, que é a fórmula do sal. Mas por que isso acontece? Porque quando você tem uma solução, olha a diferença, hein, gente? Essa aqui é com água quente e essa daqui é com água fria. Você vê que esse daqui não tem corpo de fundo e essa daqui tem o corpo de fundo. Ó o salzinho lá, ó. Ó o salzinho aqui, tá vendo? O salzinho e aqui, ó, a solução tá limpa, não tem nada. O que significa esse corpo de fundo quando você aumenta a temperatura? Por que ele dissolve? Olha, imagina o seguinte, você tem moléculas. Aqui no caso são íons, porque nós estamos trabalhando com NaCl. NaCl é uma substância iônica e na hora que você coloca em água vai separar íons, Na+, Cl-. Na hora que separa esses íons, nós temos uma solução iônica. Quando você coloca isso na água quente, a água quente ela possibilita que as moléculas de água entrem no maior estado de agitação. Esse estado de agitação vai aumentar o espaço entre as moléculas. E esse espaço entre as moléculas serão ocupados pelos íons. Essa solução com água quente a gente chama de solução supersaturada. Por que supersaturada? Porque na hora que eu esfriar essa solução e ela voltar para a temperatura ambiente, qualquer cristalzinho de sal que eu colocar aqui dentro, aquele excesso que foi dissolvido por conta da temperatura, ele vai voltar a cair outra vez, certo? Então nós temos 3 tipos de solução. Nós temos a solução insaturada, que é aquela em que não alcançou ainda a quantidade máxima que pode dissolver. Eu tenho a solução saturada, que é aquela onde a quantidade máxima foi dissolvida. E eu tenho a solução supersaturada, é quando você esquenta, dá calor para a água e ela consegue dissolver mais do que dissolveria nas condições normais. Agora lembre que a supersaturada, ela é uma solução instável e quando eu tiver a baixar essa temperatura, vai formar o corpo de fundo de novo. Olhando graficamente, dá uma olhada aqui no gráfico. Ó, no gráfico eu tenho aqui gramas de NaCl por 100 gramas de água e aqui eu tenho a temperatura. Você está vendo que o gráfico ele é uma linha ascendente. O que significa isso? Significa que conforme eu estou aumentando a temperatura, a solubilidade está aumentando também. E vocês estão vendo 3 pontos aqui. O que significa esse ponto A? Esse ponto A está me dizendo que numa temperatura mais ou menos de uns 25 graus Celsius, foram dissolvidas 90 gramas de água. Aqui, ó, está acima da solubilidade possível. Então, essa que está acima, esse ponto que está acima da curva, me indica uma solução supersaturada. Quando o ponto está na curva, que nem é o ponto B, nós temos uma solução saturada. E quando o ponto está abaixo da curva, significa uma solução
insaturada. Por que insaturada? Porque aqui, gente, olha, eu tenho mais ou menos aqui uns 35 graus Celsius. 35 graus Celsius, na realidade, ele dissolveria, ó, se eu subisse 35 graus Celsius, ele vai dissolver um pouquinho antes de 90 gramas. E aqui está dissolvendo bem menos do que isso, assim como esse ponto A está dissolvendo bem mais do que a curva, tá certo? Na curva dissolveria aí em torno de 35 gramas e aqui está dissolvendo uma quantidade maior, tá certo? Então, ó, a 40 graus Celsius, ó, a 40 graus Celsius eu teria, a 35 graus Celsius eu teria 40 gramas dissolvida. Aqui eu tenho quase 90 gramas dissolvida. É uma quantidade muito maior. Então, isso daqui indica uma solução supersaturada, isso indica uma solução saturada, isso indica uma solução insaturada. Tudo isso, quando você lê no gráfico, aqui, ó, gramas de NaCl por 100 ml de água. Esses 100 ml de água, a gente também pode falar em 100 gramas de água. Por que eu posso falar em 100 gramas de água? Porque como a densidade da água é igual a 1, eu tenho 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por mililitro, 1 quilo de água corresponde a 1 litro de água. E é o único líquido que a gente pode fazer essa relação de 1 litro para 1 quilo. Então, como a densidade da água é 1, se eu disser para vocês que ele dissolve 30 gramas de sal, de NaCl, em 100 gramas de água, é a mesma coisa que eu estou falando em 100 ml de água, tá? Isso ajuda muito na hora de montar os cálculos da solubilidade. Agora, você vai perguntar para mim, mas que cálculo que a gente pode fazer com isso? A gente vai usar os gráficos para fazer o cálculo. E esses gráficos de cálculo é justamente a pegadinha da nossa próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai ver exatamente isso. Como você trabalha usando os gráficos de solubilidade. Tá certo? Obrigado ao pessoal que tem visto os vídeos, colocado algumas mensagens incentivadoras. Agradecemos, queremos que permaneça assim e quem sabe a gente consiga aí uma quantidade maior de participantes. Qualquer jeito, o canal X Química agradece, estaremos de volta na próxima semana. Obrigada! Erros de gravação, né? Vamos lá, na hora que eu falo açúcar, você tem que entender que eu estou falando sal. A solubilidade, que é saturada, são 6 gramas de sal por 100 ml de água, tá? Então essa é da solução saturada. Outra coisa, falei o que é isso, o que é isso daqui? Vamos fazer uma coisa? Vamos misturar para saber o que acontece? Dá uma olhada, gente. Isso é óleo, né? A mistura de óleo, corante e água. Eu posso transformar isso daqui naquilo que a gente chama uma emulsão, tá? Transformar numa emulsão. Mas o que é uma emulsão? Emulsão é um colóide. Ai, eu fiz sujeira. E vocês viram que meus dedos estão azul também, né? Aqui, ó. Vamos dizer assim que tá mais ou menos parecendo uma mistura homogênea. Tá certo? Ai, meu Deus. Tá bom.